Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, à nossa assistência espiritual de hoje. Meu nome é Luciana. E antes de a gente entrar no tema, eu queria deixar 2 recados da casa para vocês. O primeiro recado é a 37ª turma de curso básico do Espiritismo. Ela ocorre todas as quintas-feiras, das 14 às 15h30. Apesar que já é um curso que já está tendo seu término no dia 15 de dezembro, quem puder e quem quiser ainda pode entrar, porque as aulas, elas são aulas independentes, são aulas que falam de Allan Kardec, de reencarnação, fala do conceito básico, do que é o Espiritismo, né? E o ano que vem, em meados de fevereiro, nós teremos uma continuação desse curso, que seria a nossa escola de aprendiz do Evangelho. Então, quem já quiser já aproveitar, já começar a conhecer um pouquinho mais da doutrina, estão todos convidados. Esse curso é feito de forma presencial aqui na casa e é totalmente gratuito. E o meu segundo recado é também sobre a nossa escola de paz e evangelização infantil, que está ocorrendo aqui também na casa, todos os sábados, também de forma presencial, a partir das 9 horas da manhã. Tá bom? Bom, vamos agora fechar os nossos olhos, vamos relaxando o nosso corpo, a nossa mente, vamos sentindo a nossa respiração, vamos nos conectando aos nossos irmãos e amigos espirituais, vamos nos conectando à nossa mãe, a quem pedimos a ela que nos acolha e que nos leve até seu Filho Jesus, a quem nós agradecemos por todos os ensinamentos deixados, em especial os ensinamentos de amor e de perdão. E mais sintonizados, vamos chegando até o nosso Pai, a quem nós também agradecemos por todas as nossas oportunidades vividas, pela nossa evolução, em especial por esta encarnação, a qual nós agradecemos com a seguinte prece: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema da preleção de hoje é o que devemos e o que podemos pedir a Deus. Rezar também para o nosso próximo. Esse tema está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, nos itens 1 a 8, e também nas perguntas 662 e 663 do Livro dos Espíritos, ambos de Allan Kardec. O que é orar? Orar é um ato de a gente adorar a Deus, é a gente se comunicar, é a gente se aproximar a Ele. Através da oração, da prece, nós podemos pedir, louvar e agradecer. Não existe fórmula para a gente orar. Para Deus, o que importa é a prece que vem do coração, é aquela que é feita com sinceridade, é aquela que é feita com fé, com vontade. Então não tem palavras que a gente não precisa treinar, a gente não precisa ler, a gente não precisa copiar. O que importa para Deus e o que é de agrado a Ele é aquela que vem do fundo do nosso coração, não vem da nossa cabeça, mas vem de dentro do nosso coração. É isso que importa a prece. E por que
que a gente fala o que podemos e o que devemos pedir a Deus? Fim de ano está chegando e é comum, né, a gente fazer pedidos, a gente começa a estabelecer metas para o próximo começo de ano, como arrumar um outro emprego, ou trocar de emprego, ou arrumar um emprego que eu não estou trabalhando, eu fazer as pazes com uma pessoa, eu procurar viajar mais, procurar fazer mais caridade, mais trabalho voluntário. E a gente começa a fazer esses pedidos, fazer essas metas. Elas são importantes? São, elas são muito importantes. Elas servem para traçar nossos objetivos, para nos direcionar. Porém, não necessariamente essas metas, esses objetivos serão atendidos por Deus. Deus sabe o que é necessário para cada um de nós, mas nem sempre o que a gente pede é atendido. O que, na verdade, Deus nos atende é de uma forma indireta, né? Então, o que a gente tem que pedir para Deus? Nós temos que sempre pedir, principalmente, paciência, força, resignação, esperança. E muitas pessoas acabam ficando descrentes, ficando desacreditados. Tudo que eu peço, eu não sou atendido. Ou, não adianta, porque se Deus sabe das minhas necessidades, então por que eu vou ficar pedindo se Ele já sabe tudo que eu preciso? Realmente, Deus sabe tudo que a gente precisa, mas nós, aqui no mundo de provas e expiações, nós estamos aqui num planeta de evolução. E nós conseguimos enxergar somente o que é de imediato para a gente, é o nosso presente. E a gente não consegue enxergar o que é melhor para a gente a longo prazo, tendo em vista as nossas reencarnações, né, as nossas vidas passadas. Então, Deus, vendo tudo isso, não necessariamente Ele vai nos atender da forma como a gente quer, mas o que é melhor para a gente, o que é melhor principalmente para a nossa evolução. Então, muitas vezes, a gente passa por dificuldades, a gente passa por algum tipo de sofrimento, de problema, porque justamente vai ser importante lá na frente para a nossa evolução. Então, por exemplo, é a mesma coisa de um pai ou de uma mãe que acaba negando algum pedido para um filho, porque sabe que não era para atender naquele momento, porque ele precisa eventualmente passar por uma situação para ele crescer, para ele aprender. É o caso também, eventualmente, de uma pessoa que vai passar por uma cirurgia, né? E é uma cirurgia delicada, é uma cirurgia que vai dar um sofrimento, que vai dar uma preocupação, mas que lá na frente vai trazer a cura para essa pessoa. Então, tudo acontece de acordo com o que Deus nos proporciona, né? E também tem os questionamentos dizendo assim, mas se Deus sabe tudo que eu quero, e considerando que as leis de Deus são imutáveis, que são leis universais, então tudo também que eu pedir, eu sei que eu não vou ser atendido. Não é bem assim, né? Até porque Deus, Ele nos deu a razão e nos deu consciência e livre-arbítrio. Então, a partir do momento que Ele nos deu essas ferramentas, Ele nos deu essas ferramentas para a gente conseguir conduzir nossa vida da forma como a gente tem vontade. Então, Ele deu a vontade para a gente justamente poder escolher qual o caminho que a gente vai decidir. Ele nos deu essa atividade, nos deu essa ação, justamente com esse propósito. Então, nem sempre tudo é movido pelas leis imutáveis de Deus. Tem outras questões, tem outros fatores e outras situações que são movidos também de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com o caminho que a gente decide chegar, decide
seguir de acordo com o nosso plano de reencarnação, com as nossas necessidades, com os nossos merecimentos, né? Lei da ação e da reação. Então, é muito importante, sim, que a gente ore, que a gente reze, que a gente peça para Deus. E aí, então, eu posso falar assim, então tá bom, então eu vou pedir tudo para Deus. Então, o tema, justamente, o capítulo do Evangelho do 27 é: pedis e obtereis. Então, tudo que eu peço, se for da vontade de Deus, eu vou obter. É e também não é, né? Pedir e obterei não necessariamente significa pedir ou ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Pedir significa ação. Eu peço, porém eu tenho que ter uma ação. Eu tenho que correr atrás do que eu quero, né? Eu tenho que também fazer a minha parte. Então também não adianta eu ficar inerte, só ficar rezando o dia inteiro, pedindo para Deus e não fazer a minha parte, né? Então a gente também precisa ter essa sensibilidade, esse cuidado e essa atenção. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala de a gente orar para o próximo, né? E se a gente deve orar para o próximo. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala que a prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. E se ela for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos, os bons espíritos, que lhes virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que eles necessitam no seu corpo e na sua alma. Então, nós podemos e nós devemos também fazer prece para os nossos amigos e familiares, tanto os encarnados quanto desencarnados. E Allan Kardec ainda, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele afirma que os espíritos sofredores, principalmente aqueles desencarnados, eles reclamam preces, e elas são proveitosas, porque eles se sentem menos abandonados, menos infelizes. Essa prece reanima-os, desejando que eles se elevarem pelo seu arrependimento e pela sua reparação. E é nesse sentido que a gente precisa concentrar as nossas preces, que nada mais é do que a força do nosso pensamento, né? E o que é, na verdade, a prece junto com a vontade? Era a mão que a gente fala, que Allan Kardec fala, do homem. Ela tem fluidos magnéticos, ela vai da mesma forma da velocidade do som, que a gente escuta um som, esse pensamento ele vai através dessa corrente fluida. É um pensamento que se conecta a um outro pensamento. Então é uma energia muito, muito, muito forte. Por isso que a gente também tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala, porque é uma energia muito, muito potente e muito significante, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos agora fechando os nossos olhos, relaxando a nossa mente, o nosso coração novamente. E vamos nos sintonizando aos nossos irmãos e vamos enviando vibrações de muito amor e carinho para todos os nossos irmãos doentes, para todos aqueles que estão necessitando de ajuda, para todos os nossos familiares, encarnados e desencarnados, para todas as nossas crianças, para todos aqueles que sofrem do corpo e da alma. Vamos ainda pedindo que a espiritualidade deixe uma vibração em aberto para que ela possa levar para onde achar necessário. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos, tenham uma ótima noite. E aí peço que vocês aguardem para o nosso passe.